Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Breno. Vamos começar a nossa aula 11, os exercícios da aula 11, sobre institucionalização, religião e Estado. Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando. Fechou? Vamos nessa? Vamos lá. Primeira questão. Considerando-se as teorias sociológicas a respeito do Estado, assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas, conforme sejam verdadeiras ou falsas. Primeira, o Estado é a instituição que garante a coesão social de forma que se sobrepõe às demais instituições, como a família e a escola. Segunda, o Estado moderno surgiu da desintegração do mundo feudal e das relações políticas dominantes até então na Europa. Terceiro, o que diferencia para alguns sociólogos o Estado das demais instituições é o fato de ele ter o direito legítimo e exclusivo do uso da força. Quarto, o Estado é um fenômeno que existe em todas as comunidades e sociedades conhecidas. Quinto, a diferença entre Estado e governo inexistem, pois todo chefe de Estado é, consequentemente, chefe do governo. A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é A, B, C, D, E. Vejam lá certinho. E vamos para a resposta. Pessoal, a resposta correta é letra D. A primeira, a quarta e a quinta são falsas. Eu trouxe o comentário para justificar a respeito disso. O comentário que eu trouxe é o seguinte: na primeira questão, vocês têm que lembrar que as instituições influenciam os indivíduos de forma independente. Nós participamos dessas instituições e elas contribuem para o nosso processo de socialização de uma maneira independente. Então, elas se relacionam, mas elas não se sobrepõem umas sobre as outras, certo? Então, por isso que a resposta à primeira questão está errada, que o que garante coesão social são as diversas relações entre os indivíduos que compartilham objetivos, ações e ideais. O Estado como instituição social não sobrepõe as outras, certo? A 4 está errada porque a noção de Estado não é cabível a todas as sociedades, porém a coesão social sim. Então você pense que uma tribo indígena ela não é um Estado, mas existe uma sociedade e uma coesão social nela, certo? Letra e a quinta, Estado versus governo. O Estado é imutável, o governo é mutável, por isso que existem as eleições, beleza? Então vocês têm que ter noção que o Estado é como se fosse uma forma invisível que condiz a sociedade. Ele está sobre a sociedade, ele é um guarda-chuva invisível sobre a sociedade. É um tanto quanto filosófico isso, porque o Estado existe no mundo das ideias, enquanto o governo é no mundo físico. Beleza? Então pensem assim, que Estado, o governo é uma parte fundamental do Estado, mas o Estado em si é maior do que apenas o governo, certo? Então imagine que aquela equação assim, tem o Estado em cima, o governo fica embaixo, logo embaixo. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato conosco. Fechou? Próxima questão. 2. Sobre as instituições responsáveis pelos processos de socialização dos indivíduos, assinale que for correto. É uma questão de somatória, pessoal. Lembrem bem, galera, que essa questão de somatória é importante vocês se aterem aos detalhes. Número 1. A família deixou de ser uma instituição de socialização primária relevante, pois no século XXI não transmite mais as habilidades necessárias para agir em sociedade. 2. A escola é responsável pela socialização secundária dos indivíduos, atuando tanto na formação profissional dos estudantes, quanto na transmissão de valores e normas compatíveis com a estrutura social vigente. 4. Os grupos de colegas e amigos formados na adolescência e na juventude podem ser definidos como instituições de socialização importantes, pois desempenham um papel cada vez mais relevante no processo de formação das identidades sociais. 8. Os meios de comunicação, apesar de cada vez mais presentes na vida moderna, não interferem no processo de socialização primária e secundária, pois a exposição aos seus conteúdos sempre é medida e controlada pela família e pela escola. 16. O processo de socialização se encerra no final da juventude, não se estendendo pela vida adulta. Nessa etapa da vida individual adulta,
as habilidades e valores necessários para viver em sociedade já estão de tal forma cristalizados que não podem mais ser alterados. Galera, hoje tá difícil, foi mal. tá dando umas travadas no português, mas é normal. Vamos nessa. A resposta correta, a somatória total é 6. Os comentários que eu trouxe é o seguinte. Vocês viram na aula sobre família que a família é a instituição primária. Ela é a primeira instituição que nós temos contato. É a nossa primeira interação, o primeiro passo da socialização, do processo de socialização, é a família. 8. O meio de comunicação é igual à socialização. Então imagine que essa socialização na primária e na secundária, que seriam a família e a escola, estão presentes cada vez mais nas nossas vidas. Então você pega crianças com uma idade pequena, crianças pequenas, né, com uma idade menor, que já sabem mexer no celular, sabem pesquisar, sabem ver vídeos no YouTube e todo esse processo. Então, os meios de comunicação servem no processo de socialização. Isso já contribui com a resposta 8, com a resposta 16, porque a 16 não é correta. Porque a socialização ocorre durante toda a vida. Ou você acha que chega num momento que você vira um eremita e vai morar numa caverna? Não acontece, certo? Não, pode até acontecer, mas não dessa forma. Então, socialização ocorre durante toda a vida. Fechou? Próxima questão. A respeito dos estudos sobre instituições familiares, assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. O conceito sociológico de família é definido como a união entre um homem e uma mulher, ligados por laços de sangue, de matrimônio ou de adoção. As relações desiguais de poder dentro da família revelam que certos membros tendem a ter mais benefícios que outros. Os casamentos atualmente têm caráter voluntário, não sendo mais orientados apenas por interesses econômicos e familiares, o que ocasionou liberdades, mas também novas coerções. Os primeiros casos de casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil é amparado pelo princípio de isomia, para a qual todos são iguais perante a lei. Galera, essa questão é uma questão fácil, tecnicamente fácil. A única que está correta, a única que está errada é a primeira, que o conceito sociológico de família é definido como a união entre um homem e uma mulher. Nós sabemos que não é isso. E aqui a resposta correta, aqui estão as alternativas. A alternativa que contém a sequência correta de cima para baixo é a resposta certa C. A primeira é a única que está errada. Porque o que é família? O comentário que eu trouxe para vocês é bem importante. O que é família? A família é a constituição que supera laços sanguíneos, como a representatividade entre os nossos entre pais. E família é tudo aquilo que engloba o nosso meio, que a gente pode considerar importantes para a nossa vida. Então a gente pode ter uma família de amigos, a gente pode ter uma família composta de N sexos, independente. Se existe amor, se existe uma relação que ela é a afetividade entre as pessoas, que ela consegue visualizar um amor, um carinho entre aqueles indivíduos, porque veja bem, o que eu trago aqui de comentário é falando que família não é apenas com seres humanos, mas dos animaizinhos também. Sabe, as mães e os pais de pet? É mais ou menos isso. Independente da tua opinião sobre, aquilo constitui uma família. Você tem um amor por aquele núcleo. E esse núcleo que é importante. Então, hoje a nossa sociedade é cercada de preconceitos. Coisa que eu espero que um dia acabe. Mas para acabar, a gente precisa mudar a opinião, principalmente a respeito disso. O que é família? O que faz tua família? Então, neste momento, o que eu peço para vocês, reflitam um pouquinho mesmo. Pensem o que é família para vocês, certo? E espero que isso traga uma reflexão profunda sobre, principalmente, amor e carinho aos próximos. Fechou? É nóis. Vai lá, próxima questão. Exercícios complementares número 6. Na regulação de matérias
culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a oposição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas públicas e privadas. Em tudo isso reflete-se a miúde apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garante formalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. Galera, essa é uma questão, eu selecionei ela porque ela tem um nível de dificuldade um pouquinho maior, certo? Principalmente na interpretação do texto. Então vamos lá. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra um amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança vamos lá. A secção pela qual a minoria discriminada obteria a igualdade de direitos na condição da sua concentração espacial num tipo de independência nacional. A reunificação da sociedade se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida em torno da coesão de uma cultura política nacional. A coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de auto-entendimento se submeterem a um debate público, ciente de que estarão vinculados à correção do melhor argumento. D. A autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições de suas origens em nome da harmonia da política nacional. E o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas convenções de comportamento para compor a arena política a ser compartilhada. A resposta correta é a letra C. A coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. Galera, é isso que significa democracia. Um dos princípios da democracia é justamente isso. Quando a gente fala sobre a ditadura foi uma repressão, principalmente social, contra o que era possível a gente argumentar, o que era possível a gente explanar, os nossos pensamentos. Então, a democracia sugere que essa igualdade é permissível, que nós possamos ter debate. A tua opinião pode ser diferente da minha e nós podemos debater abertamente, publicamente. E isso que sugere a democracia. Por isso que eu trouxe essa imagem. Essa questão da coexistência das diferenças. É isso que está sendo abordado no texto. E essa pergunta é uma pergunta que vocês precisam ter atenção. A interpretação dela é muito necessária, certo? Então, é por isso que eu selecionei ela e a resposta é a letra C. Então, sempre quando a gente falar sobre essa coexistência das diferenças, lembrem que é uma das premissas da democracia a qual nós vivemos. Fechou? Mesmo que o período seja nebuloso, precisamos ter essa consciência. É isso, galera. Peço desculpas, porque hoje foi difícil gravar o vídeo mesmo. Dei umas travadas na parte de português, mas é isso. Efeitos da quarentena, vamos dizer assim. Enfim, pessoal, como sempre, como de praxe, por favor, se você tem um amigo, uma amiga, um familiar, algum conhecido que esteja precisando de ajuda para realizar os exercícios, para estudar mesmo, compartilhe as nossas páginas. Vamos democratizar o ensino, fechou? Então tá aí, Facebook, Instagram, YouTube e é nóis. Falou!